Saudações cristãs. Propus no meu coração fazer algumas abordagens em 14 versículos no Evangelho de João, capítulo 1. Começando no versículo 1, o texto sagrado nos afirma de forma clara. E isso me intriga, porque aqui está registrado de forma bem clara, de fato, quem foi Jesus antes da sua encarnação. O versículo 1 afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está uma palavra que o apóstolo João coloca, deixando claro que o Verbo, a palavra, que é Jesus Cristo, estava no princípio de toda a criação do universo. Não somente estava, como ele está sendo apresentado aqui como Deus. Observe, no princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Este versículo mostra muito claro que Jesus é a divindade suprema junto com a Trindade augusta. Há aqueles que rejeitam a Trindade. Entretanto, as evidências bíblicas são mais fortes para mostrar que a Trindade é autêntica e real do que aquelas que contradizem-na. Por quê? Outro dia vamos tratar deste assunto, mas a resposta clara é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não entra em confusão, ela não se contradiz. E nós usamos como recurso a hermenêutica, que afirma categoricamente: aqueles que usam a Bíblia fora do seu contexto praticam um pretexto e logo acontece de aparecer e existir uma heresia. Portanto, nesse versículo, de forma bem clara, que tem o seu contexto em outros textos, que vou falar no decorrer desses pequenos estudos, é que, de fato, Jesus é apresentado como estando presente com o Todo-Poderoso na eternidade passada. Número 2, ele é apresentado como aquele que não apenas estava, mas que é Deus. A expressão era Deus é para deixar claro o que ele fazia no passado e na ocasião da criação. Isto é, quando ele criava com o Pai, ele era Deus. E não fica, nesse caso, voltando para o passado como se ele não mais é. Pelo contrário, em vários textos bíblicos, o próprio Jesus afirma ser Deus. Isso tratarei em outros assuntos, em outro texto. Porém, que fique claro para que você possa analisar e organizar o seu pensamento. Aqui, no capítulo 1 de João, e versículo 1, Jesus Cristo tem a sua divindade revelada pelo apóstolo João. E o que mais me chama a atenção é que o versículo 2, parecendo ser simples, mas traz a nós uma outra instrução de forma profunda. E aí, aqui diz o versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Veja, parece ser uma repetição, parece ser tão simples. Não é. O que está claro aqui é que aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, aquele que era o agente da criação, também estava lá em ação múltiplas. O Senhor Jesus Cristo estava com Deus e também estava com Deus criando. Ele foi a razão pela qual as coisas veio a existir. A prova disso está lá no versículo 10 do Evangelho de João, capítulo 1. Quando ele encarnou, o texto diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Percebe? Aí está uma verdade sobre o assunto. No assunto 2, que eu vou falar a partir do versículo 3, vou dar mais explicações sobre o assunto, mas não me julgo dono da verdade. Entretanto, analiso, reflito, maquino, observo e chego a conclusões óbvias e reais de que a divindade de Jesus é real e o próprio Jesus deixa claro que é Deus. Você pode prestar atenção nas Escrituras. Portanto, guarda o que você está ouvindo nesta hora, neste momento. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus estava lá, Jesus estava lá, e então o que ocorreu foi que ele, Jesus, estava no princípio com Deus, não apenas com sua presença, mas também com a sua obra criadora. Deus lhe abençoe e espere para o próximo vídeo para que você possa compreender e aprender melhor das Escrituras.